Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Divaldo Pereira Franco, né, de psicografia de Joana de Ângeles. Hoje introduzindo um novo capítulo de número 45, denominado Vestimenta. Deixa ao exegeta a tarefa de estudar a letra evangélica, procura viver o ensinamento do Senhor. Tem uma frase, inclusive, atribuída assim, largamente a Francisco de Assis, não se sabe bem se realmente foi ele que a proferiu, mas eu acho muito bela, que é a seguinte: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. E isso quer dizer que, no final das contas, claro, né, o espiritismo também tem esse viés científico, filosófico, no sentido de que a gente tem que adentrar nas interpretações, né, aprofundar mesmo, né, ver ali a essência da letra, mas de algum modo também é necessário essa prática, né? Então, como diz essa frase atribuída a Francisco de Assis, pregue o evangelho, se necessários e palavras. Muito mais do que as nossas palavras, o que diz mesmo a nosso respeito é a nossa própria vida, o nosso próprio exemplo. Então, na maior parte das vezes nos falta coerência, né? Ou seja, muito daquilo que a gente já sabe, muito daquilo que a gente já estudou, já aprendeu, quando a gente tenta pôr em prática, a gente percebe que o caminho é longo, que não basta simplesmente essa assimilação, que não basta simplesmente essa interpretação da letra, essa compreensão um pouco mais profunda ali da letra, mas essa vivência do evangelho, né? Como diz, que sejamos cada vez mais esses evangelhos vivos, que não é a letra fria, né, mas que é essa essência viva do ensinamento de Jesus posto em prática, porque a gente vai perceber que é isso que realmente é difícil. Muitas vezes a gente já sabe tanta coisa, mas na hora de colocar em prática ainda nos falta tanto, né? Então, essa falta de coerência entre aquilo que eu sei e aquilo que eu vivo, cria dentro de nós uma angústia, uma agonia grande, né? Uma desconexão da nossa alma com a vida, porque gera dor naquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente assimilou como correto, se a gente não põe em prática, vira uma dor, vira uma trevazinha dentro de nós, né? Um pontinho de algum modo morto ainda. Abstente da discussão religiosa, liga-te ao serviço da realização em nome da fé. Então a gente vai perceber, né, grande quantidade de dissidências, de brigas em relação a interpretações da letra, que, como se diz ali, o Espiritismo também tem esse viés questionador, da gente compreender mais profundamente a letra ali, né, fria do Evangelho, mas, sobretudo, que a gente muitas vezes saia um pouco dessa. Como ele diz ali, dessa discussão religiosa, que a gente vá para a prática, né? Abandona os que querelam nos mistérios da Boa Nova, une-te aos que produzem para a fraternidade. Então, muitas vezes a gente vai ver isso, né? Pessoas que não se fixam em determinada doutrina, porque, claro, questionam alguns pontos, né? Sempre há coisas a questionar, sempre há pontos que muitas vezes não se ligam por completo, ainda mais alguém que muitas vezes não quer compreender mais profundamente as coisas, mas bem, sempre há, né? Sempre há divergência, sempre há um ponto e outro de polêmica. E aí muitas vezes a pessoa vai passando de doutrina em doutrina sem encontrar respostas, mas porque está muito mais fixada nessas faltas nessa coerência da letra, mas sem uma coerência de vida. Né? Então, em vez de eu me transformar, em vez de eu pegar esse pouco que eu já sei, né? E assimilar algumas lições, eu fico fixada em mais e mais conhecimento, em questionar mais e mais as coisas, porque se é verdade que a dúvida é sadia e o Espiritismo, de algum modo, nos traz isso, né? Essa fé raciocinada, essa necessidade de questionar, assim, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta. Mas muitas vezes se questionar demais nos faz paralisar a nossa estrada, né? Porque, como se diz ali, pelos vossos frutos vos conhecereis.
Então, não é pelo nosso conhecimento por si só, é pela nossa vivência, é por tudo aquilo que aquela árvore que somos nós produzimos como fruto, né? Foge às demandas no campo da crença, materializa com os teus braços as concepções que esposam no campo dos homens. Então, que realmente todos os dias a gente põe em prática aquilo que a gente já sabe, né? E é claro, há uma vastidão de conhecimento muitas vezes dentro de nós não aplicado. Comecemos pequeno, né? Que todos os dias a gente se comprometa com alguma passagem, com algum entendimento que a gente já viu, já percebeu que faz sentido, como se diz, deixa eu aplicar, deixa eu testar essa ideia na prática, deixa eu ver como é que eu me comporto, deixa eu ver o patamar evolutivo em que eu realmente estou, porque é isso, né? A gente vai perceber. É que muitas vezes a gente tem uma certa cegueira mesmo de imaginar que a gente está muito além, e aí vem as provas, vem os desafios, vem os obstáculos, e de repente a gente se percebe se não fazendo o mesmo que a gente já fazia, avançando muito pouco. Mas que bom, já um pouquinho, né? O discutidor não merece atenção, não dissemina claridades benéficas. Então, também é interessante perceber isso, né? Aquela pessoa que ela está por si só, vinculada a essa discussão, a esse questionamento, muitas vezes sem proveito, ela contamina as pessoas ao redor, né? Porque cria um desânimo, cria um pessimismo, cria ali uma desconfiança, e em volta de si gera isso, né, para as pessoas que estão ali ao redor. Ou seja, além muitas vezes de prejudicar, ela mesma prejudica ali os demais, que muitas vezes desesperançosos ou percebendo, né? Muitas vezes algumas incoerências fogem daquilo que para eles naquele momento fazia sentido, né? Fogem daquilo que muitas vezes é algo que foi tão almejado ali pela alma, no sentido de crescimento espiritual. Não atende a deveres do auxílio, não conjuga as palavras robustas aos atos da própria fraqueza. Confunde, perturba, dificulta. Então vira esse centro mesmo de disseminação assim de pessimismo, né, de desesperança. Então que muitas vezes a gente possa se questionar, ok, a minha dúvida é saudável, os meus questionamentos eles são proveitosos, mas eu tenho gerado ao redor de mim essa desesperança, essa intranquilidade. Sabe, é interessante, inclusive, perceber isso, né? Muitas vezes a gente percebe a crença de uma pessoa, muitas vezes questiona ali algumas bases religiosas que aquela pessoa vive, e no intuito, muitas vezes, até de clarear os horizontes dessa pessoa, é como se questionasse as bases da fé daquela pessoa, né? Mas se a gente não for capaz de introduzir ideias melhores e de dar esperança a essa pessoa, é como se a gente tirasse o chão e não colocasse nada, sabe, em torno, né, e o retorno fosse nenhum. Então é como se a gente quebrasse as pernas dessa pessoa, né, sem dar base nenhuma depois. Então esse questionamento por questionar, né, muitas vezes cria essa desesperança mesmo nas pessoas e não é esse o ponto, né? A gente não está aqui para isso. Claro que a gente faça os nossos questionamentos, sim, mas sempre se perguntando: será que isso não está sendo um subterfúgio? Será que isso daqui pode não ser, às vezes, um pretexto que eu tenho de eh, querer saber tanto a verdade ou ficar tão fixado nesse ponto que tem me impedido de agir, que tem me impedido de aplicar esses ensinamentos na minha vida? Será que não tem sido uma fuga? Né? Então, muitas vezes a gente vai ver isso, esse questionar em excesso muitas vezes é uma fuga daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente poderia estar aplicando na nossa vida e que é difícil demais. Então eu fico ali na superfície, né, questionando as ideias ali o tempo todo sem adentrar, sem aprofundar em nenhuma delas e sem tentar colocar isso em prática e viver essa ideia na vida. O verbalista pode ser comparado à gramínea de fácil desenvolvimento, que asfixia as débeis plantas que aspiram à oportunidade de viver. Então, olha que interessante, né? Essa figura que, se a gente pensar bem, foi assim, muito feliz, né? O verbalista pode ser comparado a essa grama
que realmente se alastra, mas que ao redor de si asfixia todas as outras plantinhas, né? Então já viu quase como uma tiririca também, que cresce, cresce rápido, mas acaba matando ali tudo ao redor onde ela está, ela acaba matando, se prolifera rápido, né? Cresce rápido, avança rápido e ao mesmo tempo destrói todas as outras plantinhas que estavam ali nascendo, né? E é tão interessante perceber que esses grandes seres, né, Jesus foi um deles, veio à Terra ensinar, né, com seu próprio exemplo. Então, é claro, disse muitas coisas, mas perceba, não escreveu nada. Porque não achava necessário escrever nada, achava necessário e imprescindível viver essas ideias, porque isso impactaria o suficiente as pessoas, né? Porque é isso, esse exemplo arrasta, né? É como se diz, o exemplo arrasta. E é verdade, não tem como ficar assim indiferente a um exemplo de vida, né? A uma vivência realmente enobrecedora que sai transformando as vidas por onde passa. Então, não precisou deixar escrito nada, viveu, né? Tem uma mensagem do Emmanuel no livro Fonte Viva que fala assim: ir e ensinar. E aí comenta assim: olha, Jesus poderia ter, como fez depois, né? E antes também, poderia ter deixado essa tarefa de divulgação, né? De vivência do Evangelho aos seus discípulos, a tantos outros emissários que pudessem vir em seu lugar para tentar transformar mesmo a mentalidade das pessoas, a sua conduta, mas não. Ele veio, ele, né? Veio ir e ensinar, ou seja, veio e o que que ele fez? Ensinou, ensinou com a vivência, ensinou com exemplo, a dizer que na nossa própria vida também é assim, né? Que a gente saiba assim, que a gente tenha curiosidade, que a gente tenha essa fé raciocinada, sim, mas, sobretudo, esse compromisso cada vez maior com aquilo que a gente sabe. Então, honrai as verdades que a gente já sabe com a prática também é uma mensagem muito bela, né? Honrai as verdades, aquilo que a gente já tem como norte, aquilo que a gente já percebeu que é uma ideia de valor, honrai com a prática, né? Continuando, faz-se portador de sutilezas desequilibrantes e torna-se hábil na arte de afligir. Então passa a gerar aflição por onde passa, né? Desconfiança, carrega inquietações, espalha dúvidas que dividem, gasta o tesouro do tempo nos longos sermões da palavra brilhante. Então usa todo o seu tempo para questionar, para confundir as pessoas, para trazer inquietações, mas muitas vezes uma dúvida improdutiva que não transforma a vida das pessoas, que não as torna melhores, também não se transforma. Então, algo improdutivo, né? Na prática, questiona, 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 mas nada faz. E é tão interessante perceber isso, na nossa vida também é assim, né? As pessoas que muitas vezes questionam e criticam demais a conduta dos outros, né? Se a gente for olhar para a vida dessas pessoas, pouco estão fazendo, porque de duas uma, o meu tempo ele é limitado. Ou eu vou usar esse meu tempo para me construir, para transformar a minha história, para crescer como ser humano, ou eu vou passar esse mesmo tempo olhando para a estrada do outro, criticando os seus caminhos. Então a gente vai perceber que muitas vezes a gente está criticando demais, julgando demais a estrada dos outros. Espera aí. Então eu não estou construindo a minha estrada, então eu não estou vivendo a minha vida, então eu não estou me transformando em alguém melhor, porque eu não teria tempo para ficar olhando as obras alheias e as criticando. Eu estaria comprometido com a minha própria trajetória. Isso é tão bonito, sabe? É uma regra de ouro para a gente olhar, né? Para a gente questionar o que a gente tem feito da nossa vida. Vive com as mãos vazias de realização cristã e a mente abarrotada de conceitos bem trabalhados. Muitas vezes, então, vai se utilizando, né? Vai entendendo mais profundamente a vida, mas vai ver as obras e nenhuma, né? Não tem, não tem. Tá só ali no plano mental, tá só ali. E claro, também faz parte, mas muitas vezes é isso, né? São as duas asas, a gente precisa das duas asas para poder voar. Essa asa do conhecimento,
mas sobretudo essa asa dessa moral bem fortalecida. Se eu cresço, né, em conhecimento, mas não cresço em moral, não cresço em vivência, é como um anjo que não consegue voar, né? Como um passarinho que não consegue voar. Só voa de uma asa só, não tem como, né? Demora-se nas zonas do detalhe e nenhuma imperfeição lhe escapa. Então é aquilo, né? Eu fico fixado no menor ponto possível de contradição, procurando ali a menor falha possível daquela ideia, daquela doutrina, para poder criticar sempre desconfiado da vida das pessoas, né? Brilha, mas passa. Olha que bonito, né? Se é verdade que cresce em conhecimento e, portanto, tem um certo brilho, é o brilho passageiro. Triunfa, mas desaparece. E é verdade, né? A gente vai vendo aí, inclusive na política, na época de Jesus, né? Grandes figuras políticas daquela época de influência, né? Os próprios fariseus ali, tantas outras pessoas num grau de conhecimento ali gigantesco, né? Mas todos passaram. E é tão belo, Emmanuel tem uma frase que diz assim. Não vou saber talvez dizer ipsis literis, mas é isso, né? O tempo, essas obras imperfeitas, o tempo não dá essa chancela, né? A gente vai perceber que a ideia perdura, né? Que a figura, por exemplo, de Jesus permanece aí mais de 2025 anos, cada vez mais viva no nosso coração. Porque foi chancelada pelo tempo. Por que que foi chancelada pelo tempo? Por que que essa ideia, por que que essa figura permaneceu tanto no tempo? Pela verdade que tinha em si. Então, muitas vezes, né, naquela época, esses grandes doutrinadores da lei, né, esses grandes políticos daquela época, de algum modo brilharam de forma passageira, brilharam rapidamente, porque ainda tinha muitas ideias ali, não verdadeiras, né? Como sabe que tem um reino de ficção, é intratável, arrogante, presunçoso, acredita-se superior à época em que vive, demorando-se acima do entendimento dos contemporâneos. Por isso, foge para as bibliotecas preciosas e somente vem à luz para criticar, azogarrar, discutir. Morre sem realização, tal como viveu. Então, vive uma vida ali, né? Muito de intelecto, muito de mente, mas morre tal qual viveu, né? Sem obras. Morre sem realização, como viveu. A lembrança dele inspira mal-estar nos que ficaram. O mundo esquece e desaparece sua memória por falta da seiva do trabalho que deixou de realizar. Então é isso, né? A gente vai ver que teve grandes pensadores na história, mas se você for ver, essas ideias também estavam acompanhadas de uma vivência moral profunda, né? E desperta, além túmulo, maltrapilho e torturado, entre as lembranças de sonhos intelectuais e as tristes visões da realidade constrangedora. Ou seja, olha, que belíssimo todas essas ideias que eu cultivei dentro de mim, mas deixa eu ver, minha vida não foi condizente com isso. Eu acho que deve gerar um arrependimento gigantesco mesmo. Eu olhar para a vida, eu verificar aquele conhecimento do qual eu tive acesso, que muitas vezes tão poucas pessoas tiveram, e olhar para tudo isso e falar, poxa, eu não transformei nada disso na minha vida, nada foi colocado em prática, nada virou obra, nada virou, reforma íntima, né? Não ouvides a necessidade de gravar o ensino evangélico nas folhas do coração. Vive quanto possível a expressão do verbo amar, porque qual ocorre com a indumentária carnal que te modela a forma, a letra é também veste do ensinamento do Senhor, que em silêncio testemunhou fidelidade ao dever e amor até o fim. Que belo, né? Vive quanto possível a expressão do verbo amar, porque qual ocorre com a indumentária carnal que te modela a forma, a letra é também veste do ensinamento do Senhor, que em silêncio testemunhou fidelidade ao dever
e amor até o fim. Então, muitas vezes a letra, né, os ensinamentos são tal qual essa vestimenta que passa, como o nosso corpo físico, que também vai passar, né, que é perecível, que se altera com o tempo, né? Mas as nossas obras, essas sim. E é belo quando ele fala, né? O Senhor que testemunhou em silêncio. E, gente, isso para mim é cada vez assim mais presente na vida, né? Cada vez que a gente percebe eh, essa estatura espiritual maior de alguém são pessoas que vivenciam as suas dores, os seus obstáculos em silêncio. Você não vê reclamação, você não vê briga, né? Você não vê constrangimentos, você não vê choros desesperados, você vê uma pessoa testemunhando em silêncio, né? Dores, assim, muitas vezes para nós inimagináveis, estão ali, dando exemplo do que é fortaleza interior, do que é resiliência, né, do que é o amor mesmo. Então, assim, testemunho em silêncio essa fidelidade ao dever. Comparecerás ante os códigos da justiça divina, com a relação dos teus atos a falarem por ti, e não das tuas palavras em veementes desejos de realização. Então, isso também é bonito. Às vezes a pessoa ela é bem intencionada, e como se diz aquela expressão popular, né? Muitas vezes, de boa intenção, o inferno tá cheio. Por quê? Porque tem o desejo. Tem ali aquela chaminha, né? Aquele início de chama acesa, né? Vislumbra ali já um pedacinho da ideia, mas não põe em prática, não transforma a vida. E como se diz, do outro lado é isso. O que que somos nós, né? Basicamente, quem somos nós? Aquilo que a gente fez da nossa vida, aquilo que a gente transformou na nossa própria estrada, no mundo, nas pessoas que tocaram e tocam o nosso coração, que tocam a nossa estrada, né? As pessoas que dividem conosco as experiências. É isso que no final das contas importa, né? O comportamento que eu tive frente a uma adversidade, ou ajudando alguém em um momento difícil, seja de forma material, ou então de forma a dar esperança mesmo, né? A contribuir de algum modo espiritualmente para o crescimento dessa pessoa. Então, que a gente possa analisar aquilo que a gente tem feito na nossa vida. Que, claro, questionar é bom, né, tem o seu valor. Agora, o excesso de crítica, de julgamento, de questionamentos, de dúvidas, muitas vezes é uma fuga para que a gente não empreenda nessas mudanças no nosso cotidiano, na nossa vida. É como se dissesse assim: olha, como eu não tenho certeza se isso é de fato real, se isso é verdade absoluta, eu não vou fazer nada até que eu descubra se é realmente isso. Ou seja, então muitas vezes não vai fazer absolutamente nada, porque certeza absoluta a gente tem do quê, né? De quase nada. E muitas vezes é isso que tem nos impedido de crescer, de colocar isso em prática. Então, muito obrigada pela escuta de hoje, que a gente possa ter uma boa semana de reflexões, né? E não só de reflexão, de vivência, ainda que seja pequenino, ainda que seja começando mesmo, porque é isso, nós estamos aqui para honrar essas verdades mesmo sabendo que é difícil, mesmo sabendo que a gente está um pouco enferrujado, faz parte. Começa pequenininho, mantenho esse pequenininho, daqui a pouco eu consegui um pouquinho mais e tá tudo certo. É muito melhor do que não se comprometer com nada, não viver absolutamente nada, porque acho que não vai dar conta. Não, vamos começar pequeno, tá tudo certo também. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até mais.